Olha, gente, fiquei assustada, hein? Assustada aí. Então, todo cuidado é pouco. Você que está em casa já deu todas as dicas, né, sobre escorpiões. Então, cuide aí da sua casa, do seu quintal, né? Que é sempre muito bom e é muito importante. Continuando agora, vou fazer essa pergunta para ele, né? Nós vamos saber como lidar com as dores crônicas do cotidiano. Doutor Daniel especialista em dor, médico com formação pela Unigrande Rio, especializado em medicina do esporte, ortopedia, traumatologia. Médico especialista dor promove a melhoria da vida das pessoas de uma forma completa, viu, gente? Por meio de diferentes tipos de tratamentos. Isso é muito bom, porque essa especialização ajuda os profissionais a compreenderem melhor as questões emocionais também, né? Porque a dor pode estar muito linkada no emocional e sociais relacionados à dor. Então, quais são os principais desafios enfrentados por pessoas que lidam com a dor crônica no cotidiano? Que a gente precisa entender primeiro a dor para a gente saber como que vai abordar e cuidar, né? E como é multidisciplinar e pode contribuir para o tratamento de uma dor. Isso aí. Dor do escorpião, cuida também, doutor? É difícil. Nossa Senhora, você viu? Talvez uma das poucas dores que a gente tenha muita dificuldade de tratar é essa do escorpião. Você viu? Até porque ela já vai para o sistema nervoso central, então já complica um pouquinho mais. Isso, mas né? para todas as outras a gente tem um controle bem adequado aí para tratamento. Doutor, vamos falar um pouco então. Você trouxe aqui Aqui é uma coluna lombar com uma hérnia de lombar. disco. Vamos falar de dor na lombar? Talvez não. Com certeza, no último dados do IBGE, dor lombar foi a mais frequente de afastamento do trabalho. Sério? Seja por hérnia de disco, seja por dor lombar baixa. Então, cada vez mais frequente a gente tem essa dor no nosso dia a dia. Você sabia que 8 em cada 10 pessoas no mundo vão desenvolver dor lombar? 8 a 10? Você consegue mostrando dos nervos, né? Exatamente. Aqui a gente tem uma coluna hérnia lombar, de disco, já vi aí, aqui uma hérnia de disco, os nervos, e a gente vê que a proximidade dessa hérnia é com esse nervo, que vai trazer uma irradiação para a perna, sintomas de fraqueza, de formigamento. É o ciático, né? Qual Aqui, que pega o ciático? essas duas de baixo. As duas de baixo que pega o ciático? L4, L5 normalmente é da onde tem a saída do ciático. E quando tá com a dor na lombar bem baixa, assim? Aí a gente pode ter diversas causas, né? A gente pode ter uma causa de artrose. Você sabe que entre uma vértebra e outra a gente tem uma articulação e essa articulação pode gerar uma artrose e gerar dor. Uma das causas bastante frequentes de dor lombar é essa. As outras são grupamento muscular. Então a gente vê às vezes aqueles pacientes que têm uma dor muscular e chegam um pouquinho torto no consultório, então por causa de contratura de músculo. E a gente tem uma articulaçãozinha aqui na lateral, já pegando a bacia, que chama sacroiliaca, que também é uma dor bastante frequente nos pacientes com dor lombar baixa e faz um diagnóstico diferencial com a hérnia de disco. Doutor, a artrose, que você disse que é um dos problemas que mais pega, o que está sendo hoje de novidade nos tratamentos para essas dores? Hoje o que tem de mais moderno para o tratamento da artrose é o uso de célula-tronco. Então, que a gente fala que são os ortobiológicos e são as células-tronco, que a gente pode tirar de tecido de gordura ou de célula-tronco aqui de aspirado de medula óssea. E como que é esse procedimento? Esse é um procedimento que a gente faz no ambiente hospitalar, até muito para um conforto do paciente. É possível fazer também no consultório, mas é menos confortável. Então, a gente faz um aspirado dessa medula, a gente faz uma homogeneização com algumas medicações, tipo um ácido hialurônico, e a gente faz a infiltração né? dentro da articulação, que pode ser na articulação do joelho, do quadril, e na articulação da coluna também é muito bem vista. E qual o resultado? Assim, são fabulosos. Porque eu vi uma atleta, a Fernanda veio aqui e disse que ela fez nos joelhos. E que é simplesmente fantástico. Se você parar, a gente tem um caso muito emblemático da medicina regenerativa com um atleta do Flamengo que se machucou. Ele tinha um tempo de volta ao jogo em torno de 8 semanas. Nossa, e ele conseguiu retornar em 3 semanas para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Então você vê que acelerou o processo de reabilitação e de retorno ao jogo. Então é uma coisa que é incrível. Fantástico. Muito mais para o nosso dia a dia hoje, que é tudo tão corrido, né? Tonel, mas quem pode fazer essa cirurgia? Assim, tem um caso quando está mais grave, quem está começando? Na verdade, nos casos de artrose de inicial a intermediário ou nos casos avançados que o paciente não tem desejo de operar. Que a gente brinca que a gente fala no nosso dia a dia que a principal contraindicação para qualquer cirurgia é o paciente não querer operar.
E você oferecer uma possibilidade de um tratamento menos invasivo, onde você, através de uma infiltração, você consegue um resultado expressivo, eu acho que é um procedimento que é muito valioso para os nossos pacientes. Você tira essa célula-tronco tanto da medula, qual a outra parte? De gordura. De gordura? Talvez a maior parte que a gente tem é gordura. A gente tem gordura hoje parada sobrando. Então a gente consegue tirar de abdômen, a gente consegue tirar da parte interna da coxa. Porém, hoje, no meu dia a dia, principalmente, eu tiro muito mais de célula-tronco de aspirado de medula óssea. Mas, por exemplo, se tira, qual é o tempo? Assim? Você precisa fazer primeiro esse processo da retirada da gordura, fazer o tratamento, ou é tudo feito no mesmo dia? A gente consegue fazer tudo no mesmo dia. No mesmo dia? A gente interna, a gente faz o que a gente chama de day clinic. A gente entra com o paciente faz o procedimento, 3, 4 horas depois ele já está tendo alta, vai para casa, dorme em casa. Então, tudo com uma agilidade muito grande, a gente consegue que esse paciente tenha um bom resultado. Tem contraindicação? Tem quem não possa fazer? Tem. A gente fala que gestante a gente não gosta de fazer. Paciente com coagulopatias, então com algumas doenças do sangue, a gente também evita de fazer. De resto, quem teve trombose pode fazer? Pode, desde que esteja controlada. Mas, em geral, a grande maioria das pessoas a gente consegue fazer esse tipo de tratamento. Tem alguma contraindicação? Assim, o que acontece depois? Quais os cuidados? Os principais cuidados Se incha muito, né, o local? Não incha muito, não. A minha amiga falou que o joelho inchou, mas assim, misteriosamente, assim, 3 dias inchou e de repente desinchou e ficou nova. O que a gente diz a gente precisa de um tempo de repouso, que é mais ou menos isso, 3 a 5 dias. Por quê? Quando a gente faz o processo da medicina regenerativa, a gente está gerando uma inflamação controlada para o corpo começar a gerar a correção daquele tecido machucado e regenerar aquele tecido machucado. Então, é por isso que os 3 primeiros dias pode ficar um pouquinho dolorido, mas se tiver dolorido, compressa gelada, um uso de um analgésico simples pode resolver. Doutor, a gente está falando muito dos atletas, de pessoas mais jovens, né? Mas e as pessoas hoje? Esse tratamento está utilizado também para as pessoas da terceira idade? Sim, hoje... Pessoas que estão num nível mais forte de osteoporose? Sim. Hoje, talvez, dentro lá da minha clínica, 80% dos pacientes que vêm me procurar para fazer esse tipo de tratamento são idosos. Então, estão na terceira idade. A gente, lógico, a gente tem uma boa parte dos atletas que vêm para fazer o tratamento com a gente, mas a artrose ela é muito mais frequente no paciente idoso do que no paciente jovem. Não por conta do desgaste mesmo. Do desgaste natural. Antigamente, se você me perguntasse, eu ia falar que a artrose é sinônimo da doença do envelhecimento. Hoje eu já não digo isso. Hoje eu digo que é uma doença que vem com um desgaste excessivo. Então a gente vê essas meninas jovens aí da ginástica olímpica, elas têm isso muito precoce, muito cedo. E aí a gente conseguir fazer uma medicina regenerativa, o uso de ortobiológicos nelas, é incrível o resultado. E o que acontece dentro, por exemplo? Tiramos lá a célula-tronco, a gente vai colocar naquele lugar, naquele ponto que está a osteoporose, e o que acontece? Na verdade, é artrose, né? O que vai acontecer? A gente, quando tem uma artrose, a gente tem um desgaste e um machucado dentro da sua articulação. Se a gente parar para olhar aqui, dentro do nosso osso, parte articular, toda essa parte aqui é cartilagem. Quando você tem um machucado dessa cartilagem, a parte óssea fica exposta. E aqui em volta da cartilagem, da articulação, a gente tem uma bainha, a gente tem uma região que forma uma bolsa, onde a gente tem um líquido sinovial, que normalmente ele é anti-inflamatório. Mas quando você tem esse machucado, o que acontece? Você começa a jogar células inflamatórias para dentro da articulação, o que torna esse líquido pró-inflamatório. E é um líquido que faz desgaste da articulação ainda mais acelerado. Então, fazer, por exemplo, aplicações de infiltrações para amenizar a dor, pode soltar e ficar encobertando, né? Você vai estar cobertando, mas a gente tem uma infiltração que a gente faz dentro do consultório, que é com o ácido hialurônico, que ela já vai começar a fazer a proteção nessa articulação. Então, você vê, uma infiltração, ela vai começar a combater essa inflamação intraarticular e você vai começar a melhorar todo esse processo de desgaste da sua articulação. Tá, esse a gente está entrando na artrose. Isso. E a osteoporose hoje? A osteoporose, tá tendo qual tratamento? A gente tem diversos tratamentos, desde a parte da medicação até algumas infusões
e até medicação que a gente faz de aplicação também. A osteoporose é um enfraquecimento do osso. O osso perde densidade. E é o que favorece? Favorece a fratura. É por isso que muitos idosos fazem fratura de colo de fêmur, Sim. fazem fratura de punho quando que cai. É um dos casos que leva a óbito, né? A fratura do idoso, do quadril do idoso, é muito perigoso. É um perigo, né? Com certeza. E para a osteoporose também está ajudando muito? O ortobiológico não tem tanta indicação assim. A gente usa mais, são as injeções, as medicações e a mudança no estilo de vida. Uma coisa que mudou muito para a osteoporose é que antigamente a gente falava assim, o idoso tem que fazer hidroginástica. Não é bem assim. Não? Não. Porque para você ter a fixação do cálcio no osso, você precisa de impacto. Então, o melhor... Musculação, né? Musculação e caminhada. Para o idoso é a melhor coisa, porque a musculação fortalece a musculatura, previne dor crônica. E a caminhada favorece a fixação do cálcio no osso, previne osteoporose. E quais as dores que mais se procuram lá na clínica? Qual é a clínica? É a clínica Intedor, que fica no Pacaembu. Então, nós somos uma clínica especializada no tratamento de dor. A gente tem a parte de ensino, de pesquisa também. E dentro dos pacientes de queixas que mais chegam para a gente é coluna lombar. Então, a gente vem com dor lombar baixa por artrose ou por hérnia. E as artroses de joelho e de quadril. Então, são as doenças mais prevalentes no dia a dia. O que leva à artrose? Então, é o estilo de vida ruim. É o estilo de vida? Então, assim, obesidade é bastante frequência, uma má alimentação, sedentarismo. Aí eu vou falar dos usos excessivos. Então, o atleta de alto rendimento é um atleta que tem uma tendência a fazer artrose e o próprio envelhecimento. Para o envelhecimento, o que vocês estão fazendo mais hoje? Hoje, para o caso de artrose por envelhecimento, ou a gente usa os ortobiológicos, que é visto com suplementação, ou a parte do infiltrado de medula óssea ou da medicina regenerativa. E esse infiltrado se faz na própria clínica ou precisa de internação? A gente tem essas duas possibilidades. A gente pode fazer na própria clínica, onde o paciente tem que ser um pouquinho resistente à dor, porque é um pouquinho doloroso. E o que traz mais segurança e mais conforto para o paciente é fazer em nível hospitalar. O paciente vai ter uma sedaçãozinha leve e a gente consegue fazer o tratamento com muito mais segurança. E tudo é acompanhado na robótica? A robótica não. A gente faz alguma coisa de tratamento minimamente invasivo, na verdade bastante coisa de tratamento minimamente invasivo nos casos de dores de coluna e de hérnia de disco. Hoje a gente consegue fazer uma cirurgia de hérnia de disco minimamente invasiva ou guiada por vídeo. Então a gente consegue trazer também muita segurança para o procedimento e uma liberação desse paciente mais cedo para casa. E tem também o tratamento quando você faz isso, de acompanha hoje, além do estilo de vida da mudança, tem novas medicações também? A gente tem hoje, está surgindo muita coisa. Então, por exemplo, para artrose a gente tem o uso de colágeno tipo 2, a gente pode fazer associação com cúrcuma, que é Cúrcuma é anti-inflamatório. Que é um anti-inflamatório. Maravilhoso, né? A gente tem algumas medicações, como o arpagofiton, que é um derivado da arnica. Então, hoje a gente consegue trazer muita coisa da fitoterapia associado para o tratamento da artrose também. Que a gente vai diminuir a dor, vai diminuir essa inflamação, sem ter que lançar mão de uma medicação um pouco mais forte, como um anti-inflamatório, um analgésico opioide, alguma coisa assim. Essa coisa que a gente tá com dor, fica tomando remédio por conta, tem um limite também, né, doutor? Automedicação nunca é bom. Tá. Até porque... Mas mesmo quem sofre de dor, né? Toma aí um anti-inflamatório, por exemplo. Tem que tomar quantos dias, depois parar? A medicação anti-inflamatória não deve se passar 5 a 7 dias de uso contínuo. Então, é por isso que a gente sempre pede que o paciente, a pessoa que está sentindo dor, que procure o médico. De repente, tem alguma medicação que você possa fazer por um uso mais prolongado. Tem algumas técnicas não infiltrativas, conservadoras, como terapias por ondas de choque, laser de alta intensidade, uma radiofrequência. Tem coisas que a gente consegue fazer sem ter que lançar a mão de uma medicação. Fisioterapia, acupuntura, tem uma série de a ozonioterapia? O que você me dizer? Está tendo muita controvérsia, Pois né? O CFM não permite a utilização da ozonioterapia por médicos. Por quê? Mas por que liberaram pelo SUS, que está sendo feito A tratamento? ozonioterapia ainda não está liberada. No SUS estão fazendo tratamento. Pode ser, mas não por médicos, porque o CFM não permite.
Eu acho que tem uma série de coisas envolvidas, coisas além da medicina, para não liberação de algumas técnicas, como a ozonoterapia. Eu não tenho experiência, até porque o CFM não permite, mas existe sim, no mundo inteiro, algumas evidências interessantes acerca da A ozônio. clínica, qual é a clínica? Intedor. A Interdor cuida de quais os tipos de dor mais frequentes? Nós falamos de artrose, Então, a gente, de artrose, hérnia artrose. de disco, a gente trata muito paciente com cefaleia, com E enxaqueca. aí, o que está sendo feito para a enxaqueca? Então, hoje o que a gente mais trata é com botox, com toxina botulínica. Né? Então, a gente tem já protocolos bastante fundamentados, que a gente faz o tratamento a cada 3 meses, a reaplicação a cada 3 meses 3 meses? da toxina botulínica, que Quantos traz, pontos? são 31 pontos. Alguns pontos na face, alguns pontos na região lateral da cabeça, atrás da cabeça e na região dos ombros também. Assim, eu tenho, dentro da minha casa, a minha esposa tem enxaqueca, a gente já está no final do 1º ano e desde que a gente começou a fazer o protocolo, nunca mais ela teve crises fortes de enxaqueca. Nossa, enxaqueca é complicado também, né? Que debilita muito, né? Tira muito o nosso foco. Qualquer dor crônica, né? Mas nessa situação aí também tem que avaliar bem, né? A Pra indicação. descobrir, porque quase um monte de gente tem enxaqueca. Tem enxaquecas diferentes, né? Na verdade, a gente tem que fazer um diagnóstico correto da enxaqueca. Muitas pessoas fazem um diagnóstico de uma cefaleia como enxaqueca. E se você fizer o diagnóstico errado, a sua conduta não vai ser tão assertiva assim. E aí você pode não ter uma eficiência tão grande do seu tratamento. Então é por isso que o diagnóstico tem que ser preciso. E a gente tem uns sintomas, como a gente chama de fotofobia, então a claridade incomoda, o som muito alto incomoda, o cheiro incomoda esse paciente. Esse paciente com enxaqueca, normalmente é aquele paciente que quando está na crise, ele precisa ficar num quarto escuro, sem som Tem muito muita gente alto. assim, né? E cada vez mais frequente, cada vez mais cedo o paciente está desenvolvendo a enxaqueca. Não só a enxaqueca, como uma dor crônica em geral. Mas hoje tem solução para quase tudo, né? Tem solução. Doutor, Instagram, como nós encontramos você? Então, a gente Espero está... encontrar, né? Não precisar sentir muita dor. Então, a gente está no Instagram da clínica, que é o @clínica Intedor. Entendeu? E se for procurar também o meu pessoal, é o @drdanieled. Então, aqui a gente tem, dentro do nosso Instagram, a gente aqui, nesse daqui, é o uso do ortobiológico já, a preparação. Ortobiológico é feito na clínica? Não, aquilo ali a gente estava dentro do hospital. Aqui é tratamento para ultrassom com laser, eu recupero, que a gente usa para fibromialgia, então a gente tem protocolos para fibromialgia. Legal. Tratamento de atletas. Então a gente tem dentro do nosso que é a medicina regenerativa, que foi o caso lá do Arrascaeta do Flamengo. Então a gente tem diversas tecnologias dentro da clínica para o tratamento da dor crônica. Só uma curiosidade, esses tratamentos, os planos de saúde cobrem Alguns as cirurgias? sim, alguns sim. A grande maioria dos planos de saúde já cobre o tratamento para dor crônica a nível Por causa das internações. hospitalar. Até porque, como é uma internação curta, não traz tanto gasto para o plano de saúde assim. Então a gente está conseguindo fazer, a gente está conseguindo fazer um tratamento e tirando muitos pacientes de prótese, muitos pacientes de uma cirurgia maior. Vai melhorar muito mais a qualidade de vida de todos, Com né? certeza, o nosso objetivo é esse. E o seu Insta pessoal qual é, doutor? É o DR Daniel Ed. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, uma mensagem para todo mundo sentiu dor, procure um médico, né? Primeira Não adianta, coisa tem que avaliar. Procura um médico especialista, a gente consegue fazer um diagnóstico assertivo e, a partir daí, traçar o melhor tratamento possível. Quantos médicos vocês trabalham lá na clínica? Hoje a gente está em torno de 6 a 8. 6 a 8 médicos. Então, cada um focado num tipo de dor. Tem lá o doutor Francisco, que faz muita parte de cefaleia, eu que estou mais para a parte de esporte, a gente tem fisiatra, a gente tem neurologista, neurocirurgião. Tem especialista em papel lá também? Tem. Vou lá. Então vai que a gente cuida de você. Eu e meu diretor. O diretor está na lombar e eu estou no pé. Então, vamos os dois lá que a gente cuida dos dois. Doutor, obrigada. Obrigado viu? a você, eu que Obrigada, agradeço. querido. Obrigada. Gente, para você que está em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, né? O programa chegou ao fim. Beijo no coração 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Até amanhã. Tchau.